Agora é sério, e desta vez não estamos a falar de mais um simples rumor envolvendo William Levy. Ele pretende fazer uma nova família com a Jennifer e como ficam os filhos que ele tem com a Elizabeth? Algo muito maior está a acontecer nos bastidores, e pode mudar completamente o rumo da vida do ator. Depois de relações marcadas por escândalos, termos explosivos e momentos que nunca foram totalmente esclarecidos, surge uma nova história que está a deixar fãs em choque, e William Levy estaria determinado a dar um passo definitivo e construir uma família com a sua nova namorada. Mas o que ninguém está preparado para encarar é o que pode estar por trás dessa decisão. Será amor verdadeiro ou uma tentativa de recomeço depois de um passado cheio de polêmicas? Há detalhes obscuros, atitudes suspeitas e sinais recentes que levantam questões inquietantes, e algumas dessas pistas estão a ser ignoradas por muita gente. E se eu te dissesse que existe uma revelação que pode virar completamente essa história de cabeça para baixo? Fica comigo até o final deste vídeo porque a última parte vai te deixar sem palavras, é o tipo de informação que poucos têm coragem de falar. Agora, antes de continuarmos, já deixa o teu gostei, é assim que o canal cresce e conseguimos continuar trazendo essas histórias que ninguém te conta. Inscreve-te agora para não perder absolutamente nada, porque as próximas revelações prometem ser ainda mais fortes e diz o que mais te chocou até agora, porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que você achava que sabia. Nos últimos tempos, uma das histórias que mais tem despertado curiosidade entre fãs de celebridades envolve William Levy e a possível ideia de que ele estaria a atravessar uma fase de transformação profunda na sua vida pessoal, marcada por novos planos, mudanças emocionais e até a especulação de que poderia estar a pensar em construir uma nova família ao lado de uma nova parceira conhecida como Jennifer. Embora grande parte dessas informações circule principalmente nas redes sociais e em páginas de entretenimento, sem confirmações oficiais detalhadas, o tema ganhou força por causa do momento atual do ator, que já viveu relacionamentos intensos, altamente mediáticos e muitas vezes rodeados de rumores, separações e reconciliações que chamaram bastante atenção do público. O que alimenta ainda mais essa narrativa é a imagem de William Levy como alguém que, apesar da fama internacional, parece valorizar profundamente os laços familiares e frequentemente demonstra em entrevistas o quanto a família tem um papel essencial na sua vida, especialmente no que diz respeito aos seus filhos e ao desejo de manter estabilidade emocional mesmo dentro de uma carreira tão exposta. A ideia de recomeço surge justamente desse contexto, onde fãs interpretam sinais, gestos e pequenas mudanças de comportamento como possíveis indícios de uma nova fase amorosa mais séria e madura. Dentro dessa especulação, o nome de Jennifer aparece como uma figura associada a esse suposto novo capítulo, sendo descrita em conteúdos não oficiais como alguém que poderia estar a trazer uma sensação de equilíbrio e tranquilidade ao ator, algo que, segundo esses rumores, poderia estar a influenciar decisões mais profundas sobre futuro, compromisso e até a possibilidade de uma nova estrutura familiar. No entanto, é importante reforçar que não existem declarações públicas completas e verificadas que confirmem diretamente planos concretos de casamento ou formação de família com essa pessoa específica, o que coloca toda essa narrativa no campo da especulação e do interesse público, alimentado principalmente por interpretações de fãs e conteúdos de entretenimento. Ainda assim, o fascínio em torno dessa história cresce porque William Levy já passou por momentos intensos na sua vida pessoal, incluindo relações longas, separações muito comentadas e períodos em que sua vida amorosa esteve constantemente sob os holofotes da mídia, o que faz com que qualquer nova associação romântica seja automaticamente analisada com grande atenção. Em muitos casos, pequenas aparições públicas, interações nas redes sociais ou simples rumores acabam sendo suficientes para gerar teorias sobre o futuro do ator, especialmente quando envolvem temas sensíveis como casamento e família, que naturalmente despertam forte emoção no público. A narrativa de uma nova família também ganha força porque muitas pessoas acreditam que William Levy está numa fase mais madura da vida, onde prioridades podem mudar, e o desejo por estabilidade emocional e uma vida mais reservada pode se tornar mais importante do que a exposição constante da carreira. Nesse cenário, Jennifer é frequentemente retratada por conteúdos de fãs como alguém que poderia representar esse novo início, uma espécie de recomeço emocional após fases mais turbulentas, embora tudo isso permaneça no campo da especulação sem confirmação direta do próprio ator. Outro ponto que alimenta essa história é o comportamento discreto que o ator costuma manter em relação à sua vida privada,
já que em várias entrevistas ele evita entrar em detalhes profundos sobre relacionamentos, o que acaba deixando espaço para interpretações diversas e para o crescimento de narrativas criadas pelo público. Esse silêncio, embora natural para uma figura pública que busca proteger sua intimidade, muitas vezes acaba sendo interpretado como mistério ou até como confirmação indireta de rumores, o que contribui ainda mais para o crescimento de histórias como esta. Além disso, a ideia de a nova vida associada a William Levy também está ligada ao seu próprio percurso profissional e pessoal, já que ao longo dos anos ele transitou entre diferentes fases da carreira, países e projetos, sempre mantendo uma imagem de constante evolução. Fãs que acompanham sua trajetória acreditam que ele pode estar num momento de redefinição não apenas profissional, mas também emocional, onde escolhas pessoais podem ter um peso ainda maior do que antes. Dentro dessa visão, a possibilidade de construir algo sólido com alguém como Jennifer surge como um símbolo desse recomeço, mesmo que não existam provas concretas de planos familiares oficialmente anunciados. O mais interessante dessa história é como ela reflete o impacto da fama na vida pessoal de figuras públicas, onde qualquer detalhe pode se transformar em narrativa global, e onde o público cria expectativas, teorias e desejos sobre a vida dos artistas que admira. No caso de William Levy, esse fenômeno é ainda mais forte devido à sua popularidade, carisma e histórico de personagens românticos que acabam influenciando a forma como o público também interpreta a sua vida fora das telas. Assim, a ideia de que ele e Jennifer poderiam estar a planear uma nova família e uma nova vida deve ser entendida mais como uma construção narrativa alimentada por rumores, percepções e expectativas dos fãs do que como uma confirmação factual. Ainda assim, é exatamente essa mistura de mistério, romance e possibilidade de recomeço que mantém a história tão viva e comentada, mostrando como o interesse do público por celebridades vai muito além do que é oficialmente declarado, transformando simples especulações em temas de grande repercussão e curiosidade contínua. Porém, as análises mais recentes do comportamento público de William Levy indicam uma fase de redefinição pessoal, onde ele parece buscar novos caminhos emocionais e profissionais sem necessariamente revisitar o passado amoroso com a mesma intensidade de antes. Ao mesmo tempo, Elizabeth Gutierrez também demonstra, nas suas raras manifestações públicas, uma postura mais centrada, madura e voltada para a estabilidade emocional, o que sugere que ambos podem ter chegado a um ponto de entendimento silencioso de que seguir em frente pode ser o melhor caminho para cada um individualmente. Outro fator que contribui para essa percepção é o impacto que a exposição constante teve sobre a relação ao longo dos anos, já que a pressão da mídia, os rumores frequentes e a interpretação pública de cada movimento do casal acabaram criando uma narrativa externa que muitas vezes não refletia exatamente a realidade privada dos dois, mas que ainda assim influenciava a forma como eram vistos e comentados. Essa pressão contínua pode ter contribuído para desgastes emocionais e dificuldades de reconstrução de confiança ao longo do tempo, algo comum em relações que vivem sob os holofotes. Além disso, o próprio amadurecimento pessoal de ambos também desempenha um papel importante nessa nova fase, já que, com o passar dos anos, prioridades mudam, perspectivas sobre relacionamentos se transformam e a busca por paz emocional se torna mais relevante do que a manutenção de ciclos antigos. Por isso, quando se fala hoje sobre a possibilidade de William Levy voltar com Elizabeth Gutierrez, o que se percebe é mais uma construção de desejo dos fãs do que uma realidade concreta baseada em sinais atuais consistentes. Embora não exista uma declaração oficial dizendo de forma direta que não há qualquer possibilidade de reconciliação, o comportamento recente de ambos sugere uma tendência clara de distanciamento emocional e de aceitação de que a história que viveram juntos já cumpriu o seu ciclo principal como relação amorosa, permanecendo agora apenas a ligação familiar e o respeito mútuo construído ao longo de tantos anos. É importante também considerar que, em relações longas como essa, o fim de uma fase não significa necessariamente ruptura total de sentimentos, mas sim uma transformação desses sentimentos em algo diferente, mais maduro e menos romântico, focado no bem-estar dos filhos e na convivência saudável. Assim, a ideia de que William Levy não voltará com Elizabeth Gutierrez não deve ser vista como um fato absoluto, mas sim como uma interpretação baseada no momento atual, nas escolhas individuais e na direção que cada um parece estar seguindo em sua vida pessoal. E, enquanto os fãs continuam atentos a qualquer sinal de reconciliação,
O que se observa de forma mais consistente é que ambos estão priorizando suas próprias jornadas, suas pazes internas e novas possibilidades de futuro, deixando para trás um capítulo importante, mas aparentemente encerrado no campo amoroso, mesmo que ainda permaneça vivo na memória e no carinho de quem acompanhou essa história ao longo dos anos. Nesse sentido, dizer que a pouco importa o que as pessoas falam pode ser interpretado como um mecanismo de proteção emocional, uma forma de blindar a mente contra o impacto negativo das opiniões externas e manter o foco no que realmente importa, e a vida pessoal, a família, a carreira e o bem-estar mental. Para alguém como William Levy, que já esteve envolvido em diversas histórias amplamente divulgadas pela mídia, essa postura também pode representar uma tentativa de recuperar o controle da própria narrativa, já que a fama frequentemente retira das pessoas o direito de viverem suas histórias de forma privada e autêntica. É comum que celebridades desenvolvam essa resistência ao longo do tempo, especialmente quando percebem que, independentemente do que façam, sempre haverá interpretações diferentes, críticas ou até mesmo invenções criadas pelo público e por veículos de entretenimento. Assim, a ideia de não se importar com o que falam não significa necessariamente indiferença absoluta, mas sim uma escolha consciente de não permitir que opiniões externas determinem seu estado emocional ou suas decisões de vida. No caso de Levy, essa postura também pode ser associada a uma fase mais madura da vida, onde a prioridade deixa de ser agradar a todos e passa a ser viver de forma mais equilibrada e verdadeira consigo mesmo. Isso é algo muito comum em artistas que já enfrentaram altos e baixos na carreira e na vida pessoal, pois com o tempo eles percebem que a aprovação pública é instável e frequentemente baseada em momentos passageiros de fama ou controvérsia. Além disso, essa frase também pode ser vista como uma resposta indireta ao ambiente digital atual, onde redes sociais amplificam opiniões de forma intensa e muitas vezes agressiva, criando uma pressão constante sobre figuras públicas. Em um cenário assim, aprender a filtrar comentários e não permitir que eles afetem a autoestima torna-se uma habilidade essencial para preservar a saúde mental. E é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero mesmo que tenham conseguido acompanhar tudo até aqui, porque esta história ainda vai dar muito o que falar nos próximos tempos. Se você chegou até este momento, significa que realmente está por dentro de tudo e não perdeu nenhum detalhe importante. Antes de ires embora, não te esqueças de se inscrever no canal e deixar o teu gostei, porque isso é muito importante para o YouTube entender que este tipo de conteúdo é relevante e assim consegue recomendar o vídeo para mais pessoas que também gostam de estar por dentro das últimas novidades dos famosos. A tua inscrição ajuda diretamente o crescimento do canal e permite que eu continue a trazer conteúdos cada vez mais interessantes, completos e atualizados para vocês. E se quiseres apoiar ainda mais o canal e ajudar de forma direta na criação de novos vídeos, podes utilizar o botão de Super Thanks. Isso faz uma grande diferença na produção de conteúdos mais detalhados e com mais qualidade. Mas se não puderes, tudo bem, o mais importante mesmo é a tua presença aqui, então comenta aí embaixo o que achaste de tudo isto e diz-me o que mais te surpreendeu nesta história. Quero saber também de onde estás a assistir este vídeo. Escreve nos comentários a tua cidade ou país, porque é sempre incrível ver até onde este conteúdo chega e conhecer melhor a nossa comunidade. Obrigado por assistires até ao fim e lembra-te, fica atento porque as próximas revelações podem ser ainda mais chocantes. Até ao próximo vídeo.